Estamos começando mais um podcast do Pode Evoluir. Ao meu lado está aqui André Kodama, Igor Visconti e Felipe Calas. O tema de hoje vai ser sobre família. Não à toa a gente colocou essa imagem que demonstra aí a alcateia, né, os lobos com os filhotes e tudo mais. Bonito, né? E aí, assim, são várias inquietudes que a gente tem sobre família, né, sobre o que a gente já vivenciou, sobre as que estão sendo formadas agora. Mas eu queria que a gente falasse um pouco sobre as experiências de família que cada um teve, né? Meio que os valores de família que cada um teve, assim, que às vezes pode ser igual a alguns, pode ser diferente de outros. Igor Visconti? Ele jogou a bomba. É legal que o cara joga a bomba. Beber uma água aqui. Mas isso é massa, velho, porque realmente a gente vê que a família é a base, né? É o que constrói cada ser ali, né? Quando você se transforma adulto, é muito reflexo do que foi sua família, assim, né? Na minha visão. Eu tive não posso reclamar nada da minha família, assim. Tive uma família com muitos valores, assim. Meus pais são separados, mas até, acredito que meus 15 anos de idade ali, eles eram casados, moravam com meus pais e tudo. Sempre tive muito contato com o resto da minha família, né? A gente tinha festas de família, aquela coisa toda. E eu acho que isso é um dos pontos muito importantes também, né? Meus avós eram muito presentes pela parte da minha mãe ali. Tinha a família do meu pai também. E eu acho que a gente cria muitas experiências que formam ali nosso caráter, nossa moral ali dentro da família, né? Então, ter uma família bem estruturada, vamos dizer assim, né? Acho que é muito importante no processo de evolução. É um assunto meio delicado, né? Porque a gente está falando da nossa própria família, né? E aí envolve não só pai, mãe, irmão, tudo mais, mas assim, tio, primo, avô, tudo mais. Família como um todo, né? A gente vai restringindo para o mais próximo da nossa vivência, assim, para a nossa formação, né? Entra muito no conceito de família também, né? O que você considera uma família? Porque a gente também, a gente pode considerar alguns amigos da nossa família. A nossa família é só quem tem nosso sangue, nosso DNA. São vários aspectos assim que é difícil a gente também pontuar, né? Sim. Mas eu acho importante a gente trabalhar esse conceito de família. Difícil. É complicado. É complexo. Porque tem vários ângulos, né? Igual o Ian falou. Mas enfim, eu enxergo a família, cara, tem um papel fundamental na vida do ser, assim, porque é o primeiro contato que você tem com alguém, né? Você nasce. Quem tá ali com a sociedade, né? O primeiro contato que você tem ali. E é a sua família que tá ali. Né? Você nasceu, quem tá ali, sua família, não importa pai, mãe, enfim. Eu sinto que é um treinamento para você conseguir, depois no futuro, ter essa convivência melhor com a sociedade. O primeiro aspecto de convivência, quando a gente está treinando assim, até uma convivência melhor, é dentro da família. Né? Isso vai ser refletido lá dentro, lá depois, quando a gente estiver no ambiente de trabalho, com as pessoas, com amigos. Então, essa é a importância da família. Eu recordo várias coisas da minha família, né? Tanto parte de mãe, parte de pai. Se a gente considerar amigos também, recordo várias. São sempre coisas boas. Claro, tem parte ruim, mas ficam muitas coisas boas que ficaram pra mim, né, acho que na minha característica, assim, sabe? De estar sempre um pelo outro. Acho que esse aspecto é muito forte na família, assim. Tanto parte de mãe quanto parte de pai, tá sempre um pelo outro ali, um sempre ajudando o outro. Que é meio que a imagem da alcateia ali, né? Um lobo ajudando o outro a proteção. A proteção, a sobreviver, enfim. A própria natureza deles ali, mesmo que não tenha uma comunicação verbal igual os seres humanos têm, né? Eles ali sabem, eles sentem que juntos eles
O instinto animal é coisas mais sozinho, forte, não. né, em contrapartida, então sabe quando um tá passando mais necessidade do que o outro tá. Eu tava pra dizer. Então a aposta você pode. Não, mas eu acho que é interessante, é importante também pensar que tem pessoas aqui que talvez possam estar escutando, que não tem, no caso a mãe já faleceu, o pai já faleceu, mas o ponto interessante é que a gente herda muita coisa, eu digo características psicológicas, porque é interessante esse conceito de herança, né? Quando você fala herança, a pessoa já pensa, não, o que a pessoa herdou Dinheiro. fisicamente do outro lado, o dinheiro e O tal. olho, a cor do olho, o cabelo. Mas E a gente aí- esquece desse ponto mesmo. E aí, assim, eu penso que quantas coisas que a gente herda psicologicamente, de características, tendências do seu pai e de sua mãe. E isso é um aprendizado muito grande, se você extrair isso. Tanto quanto para você olhar para o seu pai, para sua mãe, quanto se você tiver filho. Porque se tiver seu filho vai ter algumas características e tendências que você tem. Então é um campo experimental para você aprender, assim, que você não vai encontrar em outro lugar, sabe? E é interessante porque eu sempre comento isso com os meninos, que eu acho uma coisa muito... que tem muita gente que faz, que é falar mal da família. Qualquer pessoa que você vai falar mal já tem que... Mas assim, dados esses aspectos, que principalmente que já tem muita coisa em comum, já tem algumas tendências, características, aí você vai conversar com o seu, você já começa... Não, porque meu pai já começa a falar mal do pai, depois da mãe, daí você fala... E você? Então assim, isso já mostra um valor que a pessoa tem ali. É complicado assim, porque existem famílias e famílias, né? A gente, nós quatro, né? Pelo como exemplo, a gente teve uma boa base em relação a pai, mãe e avós, provavelmente também, né? Quem conheceu os avós. Mas tem, por exemplo, a situação de que às vezes o menino foi indesejado, né? Quando nasceu. E aí o pai e a mãe, tipo assim, meio que não tá nem aí pro filho e às vezes cai em coisas erradas e aí isso afeta a criação do filho, né? Então assim, eu acho que vai para muitos lados isso, para quem teve uma boa base familiar, para quem não teve uma boa base familiar. Eu penso assim, quem teve uma boa base familiar, que fique pra pessoa como exemplo pra seguir pra manter aquilo. E quem não teve uma boa base familiar, que sirva como exemplo pra não seguir aquele exemplo, entendeu? Tipo assim, igual quantas pessoas que falam assim, eu não tive um pai presente. Vamos supor, algum de nós aqui em algum momento fala, eu não tive um pai presente. Então que seja você o pai presente. Seja você. Sim. Então, tipo assim, é algo pra também... porque tem muita gente... até aquele ensinamento. Uns têm, aqui outros faltam. Então, assim, você vai olhar em alguma coisa na família de alguma pessoa que você fala assim, pô, isso não tem na minha. Tipo, pô, isso é mó massa e não tem na minha. Então, tipo assim, talvez, mas a sua vai ter alguma coisa que não tem na dele. Não tem nada dele. E isso que não sirva de justificativo pra você ficar se martirizando. Desvalorizar sua família. Desvalorizando sua família, exatamente. E eu acho assim, que é uma das causas, por exemplo, o seu ambiente familiar e a sua família vai te influenciar durante a vida, vai formar você ali. Então, às vezes, sua família não foi muito boa, você sofreu muitas coisas que vão refletir de fato, né, no seu ser ali quando você virar adulto, mas que isso também não seja uma desculpa, né? Porque muitas pessoas, às vezes, elas colocam numa posição assim, eu sou assim porque meus pais não foram pais atenciosos, não me ensinaram, não sei o quê. Ok, isso pode até ser uma verdade. O problema é você se vitimizar ali por causa disso e não quiser melhorar. Tipo, a luta que você vai ter que realizar vai ser o esforço vai ter que fazer um pouco maior. Você vai ter que fazer um esforço maior porque você não teve uma base boa. Então, beleza. É a mesma coisa de escola. Você vai fazer o Enem. Se você estudou em um colégio público, sua base é diferente de quem estudou numa escola particular melhor. Então, o esforço vai ser maior. Mas pode... Posso fazer uma pergunta polêmica aqui? Já vai soltar a bola. Já manda. Pensando que tem pessoas que podem estar escutando e pensando assim, pô, eu não tive uma família atenciosa. Dependendo da pessoa, tem uma família que parece que é contra. Vamos colocar assim, porra, sei lá, o pai era alcoólatra. É porque a gente também tem vários casos... Assim, casos e casos, bizarros e... É por isso que eu fiz a pergunta. Então. Mas aí tem gente que fala assim, pô, mas será que isso é justo? Eu nasci que era essa pessoa melhor, mas eu tive um pai totalmente problemático, uma mãe totalmente problemática. Será que isso é justo? E a pergunta que eu vou trazer aqui, só pra gente, rapidamente. A vida é justa? Porque tem muita gente que traz o seguinte, não, a vida não é justa.
penso que a vida não é justa, porque olha só, nasci com meu pai, tá com problema, minha mãe também tá com problema, então a outra pessoa nasceu com dinheiro, a outra pessoa nasceu sem dinheiro, outra pessoa nasce passando fome, outra pessoa nasce com muito. Entra muito naquele ponto, né? Por que as pessoas boas ali, você vê várias pessoas boas sofrendo, né? Aquela coisa, o mundo é injusto. Mas eu penso assim, que nada é por acaso. Então, assim, cada um tem a sua herança ali. Né? Então, se você nasceu naquela família, não foi à toa. Né? A gente ainda não sabe os motivos certos por que você nasceu ali, porque você está tendo aqueles problemas. Mas eu acho que nada é à toa. Muitas pessoas nem vão saber, né? Eu não acho tanto que o mundo é injusto assim, não. Do jeito que a maioria coloca. Velho. É muito polêmico complexo isso, mas Eu acho que é porque eu acho que, na minha visão, é o seguinte: parte muito de cada ser humano em si, né? Tipo assim, do pai em si, da mãe em si, do que eles herdaram e do que eles vão passar pro filho, né? Então, acho que se eu vou pensar, às vezes, tipo assim, o pai herdou, às vezes, coisas injustas, né? No ponto de vista dele, por consequências que ele teve durante a vida. E da mesma forma pode ser que aconteça isso, né? Então, assim, é complicado. Eu acho que vai muito, primeiro, de cada ser humano, para depois para uma família em si, depois para passar para o filho, né? E assim, vira uma bola de neve. É muito interessante esse aspecto do... Fugindo um pouco aí da pergunta, depois eu respondo. Tá fugindo da polêmica. Não, mas eu achei... É porque senão eu acabo esquecendo também esse aspecto da herança aí que o Felipe trouxe. É muito interessante. Tá um pouco relacionado com essa pergunta. Mas a gente herda tanto as coisas boas quanto as ruins, certo? E é igual o Igor falou, assim, tem muita gente que se apega nisso, né? As deficiências da família ali, dos seus familiares e coloca isso como uma desculpa. Às vezes, não, eu sou assim, cara. Lá em casa, todo mundo é, sei lá, mau caráter. É por isso que eu sou assim, entendeu? Eu sou assim também, porque eu herdei isso e tudo bem. Só que é interessante também outro aspecto, né? Que quando a gente tem os bens morais, muitas vezes são familiares. Quantas vezes você já ouviu falar de uma família assim que, aquela família ali, ela é honrosa, tem honra, que a família pode confiar, pode fazer negócio. Antigamente é muito isso, né? Tinha muito isso, nome da família. Nome da família. Olha como é que você herda isso também, né? Isso é interessante. Mas tava vendo uma vez um documentário falando sobre a importância, entrando em outra polêmica. Mas a gente tem que voltar naquela e depois voltar na família, só não dizer muito. É só pra não esquecer mesmo, mas depois vocês respondem. E não precisa nem responder, não, mas só pra levar o pensamento. Só reflete. Não, eu vi um documentário falando sobre a importância do pai e mãe biológico pro filho. E assim, às vezes tem pessoas que não têm a oportunidade de ter contato com o pai e mãe biológico, mas que cientificamente é muito importante pro neném ali, até dentro da barriga mesmo, porque ele consegue absorver coisas mais fácil do pai e mãe biológico. Eu não sei por que isso acontece, né? Se é uma coisa genética, enfim. Mas fica a reflexão aí, velho. Por que a gente tem esse conceito muito amplo de família hoje em dia, assim, muitas coisas é família e tudo bem. Se a pessoa às vezes não tem pai e mãe biológico, é adotado, é melhor do que não. Que muitas vezes vai ter um pai e uma mãe que adotou o menino que deu uma condição 200 vezes melhor do que valores tem muito maiores. Que tem pai e mãe, tipo, sem ser adotivos, no caso. Mas eu faço reflexão por quê? Porque eu sou pai agora, né? E aí a reflexão é justamente pros pais, né? Os pais biológicos, a responsabilidade que você tem ali com o ser de... Você tá constituindo a família ali, você tá, né, levando valores, você tem essa responsabilidade de levar valores, virtudes pro seu filho. Exatamente, porque a própria herança, o filho leva dos pais também. Exatamente. Aí tem a herança dele e tem a herança dos pais, né? Nesse aspecto psicológico, nesse aspecto moral. E são os primeiros exemplos que ele vai tomar contato. Então, assim, a criança, ela absorve muita coisa. Ela absorve a coisa muito rápido. Mas é a pergunta. Então, mas no caso, eu acho que o mundo não é justo. Eu vou falar do jeito que o que eu penso sobre. É o seguinte. Pra quem não tem esse conceito de herança,
o mundo é injusto. Porque quem não tem conceito de herança, tipo, aconteceu porque quis. Você nasceu naquela família, assim, quis, assim, algo circunstancial, por acaso, você nasceu naquela família. E, cara, eu penso assim, existem leis universais que regem a criação. Se, por exemplo, se pular de um prédio, você sabe que tem a lei da gravidade, você vai pular, você vai cair, você vai cair lá embaixo, deixando você morrer. Então, assim, aquela lei é injusta? Ela não é injusta, ela tá informando o que acontece. Ó, se você pular, tem uma força que vai te atrair aqui, você vai cair no chão. Uhum. E tem outras forças que regem esse aspecto, até mesmo, por exemplo, psicológico, esse aspecto da herança. Por exemplo, a gente sabe que a gente está herdando hoje o que a gente foi ontem. E se a gente nasce numa família, tem gente que pensa assim, mas isso é muito distante. Isso aí você tem que ter uma crença que você nasceu naquela família e você vai estar herdando algumas coisas. E assim, o ponto é, a gente tem uma série de exemplos e vivências, se você tiver a capacidade de observar, que você vai ver que atua dessa forma. Por exemplo, dá um exemplo aqui, qualquer área que a gente consegue observar isso. Eu estava na faculdade, estava mais ou menos no segundo, terceiro período, e eu estava trabalhando numa empresa e tinha uma menina lá, cara, que ela estava fazendo matemática comigo, e ela tinha alguns problemas em relação à convivência, brigava com a galera no trabalho de grupo, e aí ela foi, depois mudou pra estatística, e aí beleza. E aí passou, sei lá, não vi mais essa menina, passou tipo um ano, essa menina apareceu lá na porta da empresa que eu trabalhava. E aí me perguntaram, falaram, o que você acha dessa menina? Você conhece ela? Eu falei, conheço. O que você acha sobre ela? Eu falei assim, ó, ela tinha determinados problemas lá de convivência, a galera não se dava bem com a galera. Eu falei, é mesmo? A gente não vai chamar ela. Então, tipo assim, naquela atitude lá, de 2 anos e meio atrás, ela brigando com várias pessoas e eu observando aquilo, passou 2 anos e meio, ela tava herdando aquilo. Uhum. Então eu tô colocando um contexto que foi algo de 2 anos e meio. Uhum. Será que não tem contexto de 10, 20, sei lá quantos anos? E aquele ponto, por isso que a gente fala, tipo, velho, você vai fazer o mal, você vai colher aquele mal, o que você planta é o que você colhe, sacou? Então assim, tem coisas que... E a gente também não sabe necessariamente o que é... A gente não tem esse... Porque para você emitir um juízo, você tem que ter um conhecimento muito amplo. Então a gente não sabe se uma pessoa vem em determinada família e a gente fala, pô, isso aí é uma família ruim. Porque não é assim. Tem gente que vai vir numa família, determinada família, e vai ter muito mais sucesso, vai ter uma capacidade maior, vai fazer um bem gigantesco para a humanidade por causa daquela família. Então assim, a gente não sabe de muita coisa. Superou, né, também, né? Às vezes da família ruim, você superar. E que foi uma oportunidade para a pessoa se superar. Uhum. Se ela tivesse vindo no berço de ouro, dependendo, ela não teria capacidade de superar, ela se acomodar. Então assim, o ponto é, nada acontece por acaso. E a pessoa que leva isso para a vida dela, que a vida é injusta, mas se você falar que a vida é injusta, Deus é injusto, não tem lei, não tem ordem, não tem nada, sacou? E aí, quão triste é a vida da pessoa, velho, porque ela tá aqui, ela vê dependendo se ela passando fome, ela fala, pô, que vida injusta, Deus é injusto. E tipo, tudo vai ser assim. A pessoa passou na entrevista de emprego, a pessoa não foi chamada, pô, que vida injusta. Será que a vida é injusta? A pessoa é tão boa. Será que tipo assim, pô, aquela pessoa é tão boa e tá colhendo mal? Será, velho? Será que é assim? Uhum. Então, tipo, é a reflexão que fica. É uma boa reflexão. Vou fazer mais uma pergunta, mas antes eu queria entrar em uma outra coisa. Assim, no meu ponto de vista, pelo que eu observo a realidade hoje, a gente vive cada vez mais um processo de... o que é a palavra? Destruição da família. Não destruição da família, mas a gente está cada vez menos evoluindo como ser humano. Tem outra palavra que eu queria usar, mas eu não me vi na cabeça agora. A gente vem sendo um ser humano cada vez mais ruim, vamos colocar assim, alguns, né? Claro. Vocês concordam? Essa pergunta é muito ampla, né? Muito complicado. É difícil. Assim, eu tô falando assim, em vários aspectos, em aspectos gerais. Mas quer dizer que a humanidade está em decadência no aspecto psicológico do ser humano. Isso. Sim? Não. Essa é uma pergunta. Eu penso que não. Porque assim... De modo geral? Porque assim, eu acho que é uma... Eu também penso que não tá caindo. Eu acho que vamos colocar números. Eu vejo números. Cara de exatas. É como se fosse assim, vamos supor que tem, sei lá, só pra quantificar, tem 100 habilidades que o ser humano tem que adquirir pra se tornar um ser humano melhor. Vamos colocar assim. Se você for pegar 100 anos atrás, o ser humano tinha 10 dessas habilidades.
e outras 10 estavam sendo trabalhadas. Hoje, muitas habilidades, eu falo assim, o conceito de valores, de virtudes que o ser humano tinha, se perdeu, mas foram conquistadas outras. Então, assim, na somatória, eu penso que a gente está evoluindo, só que a gente também perdeu muita coisa que a gente tinha de princípios que estão sendo perdidos, saca? Eu acho que a gente tá evoluindo muito lento. E aí dá a sensação até que a gente tá retardando. Aí tem essa sensação. Eu acho o que eu acho, assim, na verdade, que a gente tá conquistando novas coisas, né, novos valores, igual o Felipe falou, só que os valores antigos a gente vem perdendo ao longo do tempo. Uhum. Beleza? Inclusive relacionado à família, no meu ponto de vista. Uhum. Por que eu falo isso? Porque assim, eu vejo claramente como eu fui criado, os valores que eu tive durante a minha criação e que muitas famílias passam hoje para os filhos. Uhum. Queria que vocês falassem um pouco dessa relação entre a família mais antiga, vamos colocar da nossa época mais ou menos, e o que vocês enxergam dessa nova família que vem sendo criada? Eu acho que até o próprio... vamos generalizar assim, mas o movimento, assim, pelo menos nos países mais desenvolvidos, é do pessoal não querer ter família, né? Não querer constituir família. Acho que passa um pouco por isso, né? O que a gente está vivendo hoje. O pessoal, por exemplo, hoje não quer ter filho, não quer casar, aborto. Eu acho que, assim, eu acho interessante isso. Porque que dá pra tocar em assuntos polêmicos. Antigamente, realmente, tinha muito esse conceito forte de que você tem que nascer, crescer, constituir família, ter filho, casar, papapá. Tinha isso muito forte. Uma regra de vida. E eu acho que isso era muito extremo naquela época. Uhum. Não acho que tem que ser esse extremo, mas também a gente tem que tomar cuidado porque tá evoluindo para um outro extremo. De ninguém tem que ter família, de ninguém tem que criar filho mais. Então, assim, tem que tomar cuidado com esses extremos. Eu também pensei a mesma coisa. Assim, porque por exemplo, tinha valores antes, em relação a se for pegar uma família de 3 gerações passadas. Em geral, né? Porque valores, pegar na família, varia infinitamente. Mas assim, vou colocar um aspecto. Dependendo, tinha esse que inculcava um certo temor perante o pai. Você tem que respeitar os mais velhos e você não fala nada. Uhum. E dependendo, isso era totalmente extremo. E se falasse alguma coisa, a chibata comia. E era assim. Porque aí a palavra respeito nem estava sendo usada muito tão correto. Né? Exatamente. Era focado no temor ali, uma parada que não faz sentido. E aí tinha esse extremo. E assim, que eu não penso que é correto. Uhum. Porque tá no extremo. Então, tipo assim, você tem que respeitar todo mundo. Você tem que respeitar, principalmente dependendo do seu pai, a sua mãe também que tá ali. Que você começa respeitando as pessoas, sua família, que vai querer que você tá com convivência primeiro. Exatamente. Só que dependendo da repreensão disso era muito forte. E aí vai pro outro extremo. Ah, não, a rede ali é da geração antiga, então a gente tem que fazer o quê? Então a gente vai pro outro extremo. Aí o outro extremo, tipo assim, a criança fala o que quiser, encosta na cara do pai, e se o pai fizer alguma coisa ou a mãe fizer alguma coisa, se encostar no filho, dependendo, velho, isso aí é proibido encostar a mão no filho, tu vai preso, e aí já vai pro outro extremo, sacou, velho? E eu vejo que, tipo assim, muita coisa a gente vai corrigir problemas, tipo, tinha preconceito com determinado assunto, antigamente. Beleza, velho, aquilo tava errado, tava no extremo. Aí a galera, em vez de chegar aqui no equilíbrio, começa a ir pro outro extremo. Exatamente. Sabe? Tipo assim, eu vejo isso acontecendo com vários assuntos, velho. Vários, tipo, tava no erro, aí não, vamos consertar o erro. Aí, tipo, vai pro outro erro. Vai pro outro erro, sabe, velho? Tipo assim. Realmente é complicado. Olha, eu vou tocar num assunto aqui um pouco polêmico. Eu não acho que assim, vou pedir pra vocês não entrar muito nisso, porque eu vou trazer só um aspecto. Uma coisa que eu vejo, que eu já observei. Pode falar? Vocês viram a missão, né? Não, assim, eu já troquei ideia com mulheres que falam isso. Se for pegar, por exemplo, em relação ao número de traição que tinha antes, eu não sei o dado estatístico, mas provavelmente, grande chance da maioria da parte de traição vir da parte do homem. Uhum. Não tem que trair, velho. Tá errado. Isso é um erro. Não interessa se é do homem ou da mulher. Sim. Era um erro. E aí, o que acontece? Então o homem cometeu o erro. Aí a mulher fala, o homem cometeu o erro. E a gente era traída. Então, qual que é o equilíbrio? Ninguém trair, velho. Aí a galera, então a mulher agora vai trair. Pra equilibrar. Pra equilibrar. A galera cometeu o erro, também vai cometer. Pra compensar. Minha vez de cometer o erro, né? Minha vez, aí você fala, velho, tipo, tá indo de um erro pro outro. E eu vejo, assim, várias coisas acontecendo dessa forma. Tipo, tava errado. E assim,
isso fica claro, velho. Porque a gente não tem... Isso é muito doido, velho. Isso eu acho, tipo assim, muito importante. A gente não tem um exemplo pra ser seguido. A gente tem um exemplo pra não ser seguido. A gente nunca tem um exemplo pra ser seguido. É tipo assim, ó, aquilo ali aconteceu, tá errado, então não faça isso. Mas a gente nunca tem aquilo ali é o correto. Vamos seguir essa linha. Vamos seguir aquela linha, pô, sei lá, ali é um ato generoso, vamos ser generoso. A gente sempre olha, pô, aquele político lá, o cara é um ladrão, velho, não seja ladrão. E é por isso que falta nas pessoas, velho, porque não tem um exemplo. Você não coloca nada no lugar, né? Você não coloca nada no lugar, a pessoa só tira, só. Aí tira uma coisa ruim e coloca outra ruim. É você o quê, né? A pessoa não consegue vislumbrar. É aquilo de agir sempre pelo erro do outro, né? Tipo assim, não vou agir, não vou fazer igual ele fez. Aí você, se fizer isso, você nivela por baixo. Sim, exatamente. Você tá na convivência de sua família lá, aí você tá lá com sua namorada, aí sua namorada fez uma coisa errada, você fala, ah é? Vou fazer igual. Minha vez agora. Você tá dando um tiro em você mesmo e no outro, né? Tá indo os dois baleados em vez de ter... Você socorreu o outro ali. É engraçado isso, velho. Mas, outro ponto. Não, rapidamente aqui. Isso daí, sobre esse aspecto da família, eu acho que entra no conceito assim, que a gente falou no começo, o que a gente enxerga como família. Exatamente. Até o próprio conceito de família, ele vai mudando perante o tempo, né? Porque a gente tinha aquele conceito da família que antigamente, que tinha aqueles valores, e vai mudando, e aí, tipo assim, o ideal seria ir corrigindo os erros desse conceito, né? Evoluindo o conceito, para que exista um equilíbrio naquele conceito. Uhum. O problema é que às vezes acontece isso, né? Vai ter um conceito X. Em vez daquele conceito virar, sei lá, 2x ali para ter o equilíbrio, ele vira y. Nada a ver. Algo totalmente diferente, né? Então, a pessoa não pega o que é de ruim e troca pelo que é bom. Ela simplesmente troca tudo. Velho, e sabe o que eu acho, assim, que é um aspecto que fica muito forte hoje? Que as pessoas querem inculcar nas outras qual que é o seu conceito de família. Porque tudo bem, cada um tem o seu conceito, certo? Isso daí é de cada um. Sim, mas aí tem um ponto de não virar um preconceito. Sim, não virar um preconceito, exatamente. Porque se o conceito não evolui, aquilo vira um preconceito. Vira preconceito. Então se você tem aquela ideia formada, não, família é isso aqui, ponto final. Pô, você... Beleza, e aí? E os pontos que estão errados ali, que você não tá vendo, que tem que ser melhorado para aquele conceito evoluir? Não concordo plenamente com o que eu falou. Chega do nada. A gente tá falando sobre esse aspecto da família, né? De que, assim, cada um tem... Evoluiu assim, mudou. Cada um tem um conceito diferente. Por exemplo, tem gente que fala assim, não, eu sou mãe e pai de pet. Uhum. Minha família tem meus filhos aqui, meus cachorros, meus gatos e tal. Essa é minha família. Assim, e cada um tem seu conceito. Só que eu acho que o problema maior hoje em dia, e eu acho que sempre ocorreu, né? Mas hoje está mais polarizado. As pessoas querem inculcar nos outros o seu conceito de família. Entendeu? Tem muito disso, eu acho. Mas enfim, vai muito... E por que a gente começou a falar disso? Porque a gente tem que saber se a família está decaindo ou não pelo conceito. Qual que é o conceito que você tem de família? Entendeu? Exatamente. Eu acho que esse ponto de inculcar, realmente as pessoas elas querem ser donas da verdade. Saca? E eu tô certo. E se ela tá certa, né, ela não tem que impor. Se ela tem a razão, ela tem o poder de dar. Uhum. Então ela tem que levar elementos. Pô, velho, se realmente esse conceito de família meu tá certo, pô, eu vou levar os aspectos desse conceito para que o conceito dos demais evolua. Não inculcar na cabeça da galera, não, velho, é assim. Não, acho que esse é o maior problema. E assim, o ponto é o seguinte, a gente tem que se basear em quê? No resultado das experiências. Exatamente. O que a gente tá observando hoje? Tipo assim... É uma certa decadência pelos problemas e pela situação. Como é que tá a moral do ser humano hoje em dia? Como é que tá a convivência das pessoas com as pessoas da família? Com o pai, a mãe e os irmãos? Uhum. Se não tá boa, valores errados estão sendo colocados ali. Sacou? Então, tipo assim, esse é o ponto. É tipo, analisar a experiência. Então, a gente colocou tal conceito, o nosso conceito de família é esse.
Você tá lidando bem com a sua família? Se não, tem uma coisa errada. É usar a sensatez. E a gente entender como que chegou nesse ponto, né? Eu fico refletindo sobre isso, por exemplo. Esse aspecto que você trouxe da família antiga, né? Tinha muito disso, dessa rigidez e essa brutalidade, às vezes, com os filhos e tudo mais. Então, às vezes, isso criou filhos, né? Essa rigidez dos pais, enfim. Criou filhos rebeldes que querem ir pro extremo. Da mesma forma como, sei lá, hoje a existência desse extremo que foi criado, vai nascer filhos que, pô, quero voltar para outro extremo, enfim. E a nossa busca é pelo meio, né? Por ser sempre equilibrado. Eu acho que o ponto é você conservar os valores de família e os conceitos de família que são bons, que você já experimentou que são bons. Exatamente. Que se você parar para analisar, você vai conseguir identificar. Claro. Né? Porque você vai saber que te fez bem, vai saber que a convivência com sua família foi boa, e ir tirando aqueles que não foram bons. O Java falando nesse aspecto de... E aí, tem aqueles pais muito rígidos, e aí os filhos rebeldes. Eu até lembrei daquela frase que... Como é que é? Tempos fáceis criam homens débeis, e homens débeis criam tempos difíceis, e tempos difíceis criam homens fortes. Porque é isso mesmo aí, dependendo se vem uma certa geração ali. Cara, eu não sei o que vai vir na próxima geração. Porque vão vir tempos difíceis. E aí, tempos difíceis vão gerar valores. Exatamente. Eu sinto assim que a gente vai vivendo em certos ciclos e a evolução é realmente muito devagarzinho. Porque aí a gente volta naquele ponto, né? A gente vai perdendo alguns valores, alguns princípios que são de antigamente, vai adquirindo outros. A gente não sabe o resultado deles também, né? Os valores que a gente está inculcando agora, a gente não sabe qual vai ser o resultado disso daqui pra frente para os nossos filhos, e aí isso vira uma bola de neve infinita, né? Isso é interessante porque hoje em dia tem muitas ideologias por aí, né? E é interessante analisar essas ideologias, porque tem algumas que são contra famílias. Tem princípios, tem pensamentos ali que são contra os valores da família. Sim. E é interessante analisar isso. Porque a gente julga que a gente não tá... como é que eu posso dizer, velho? Sei lá, a mercê dessas ideologias. E o pensamento tem que ser o seguinte. Tá. Depois que eu adotei alguns certos pensamentos, como é que melhorou ou piorou a minha convivência? Bem, igual, olha só. Política. Se entra lá em anos de eleição, o que acontece? 1 milhão de briga. 1 milhão de tipo assim. Galera. Família vai. Política cria. As famílias são destruídas, velho. Por causa de política. Você, tipo assim, eu não troco ideia mais com a minha mãe porque ela voltou no fulano de tal. Tipo assim, e aí dependendo dessa pessoa tá em fluxos de ideologias que tipo, bom, se o fulano voltar no tal, você não troca nunca mais ideia. Não é só família, não é só tipo família, assim, né? O pai da menina criou ela há 30 anos, aí ela, meu pai, ele cometeu um erro. Ele voltou no fulano de tal. Não troca mais ideia. Tipo assim, velho, que ingratidão é esse que você tem, dependendo se você receber 1 milhão de coisas boas, e você fala, não, troca. Tipo assim. Qual o valor que você tá dando pra sua família? Qual o valor que você tá dando? Véio, e o ponto é esse, tipo assim, quando você tem filho, eu não tenho, mas por lógica dá pra perceber isso. Se você tem filho, você tem um afeto gigantesco pelo seu filho. Ou seja, você não trata o seu filho como qualquer outra pessoa. Exatamente. Por que você tem que tratar... A mesma coisa acontece com a sua mãe, com o seu pai, com a sua família. Você não pode tratar eles como qualquer um. Saca? Tipo assim, eles têm um porque valor eles são maior. Únicos, né? E eles não estão lá por acaso. Exatamente. Tipo assim, tem esse ponto, saca? A galera hoje em dia com família tipo... eu não troco ideia mais com meu pai e com minha mãe. Sabe? Não, e qual é o motivo? Você falando isso é chato demais. Eles são difíceis demais. Eu pedi 30 conto pro meu pai, ele me deu 20. Nunca mais troquei ideia com ele. Você falando sobre esse aspecto da gente conseguir, né, extrair o que há de bom na nossa família. Né? Por exemplo, muita gente se queixa ali da família que tem, mas não vê essas coisas boas que a família proporcionou pra ela. Então, quantas vezes você já não viu aí uma pessoa que, sei lá, tá andando no carrão, tem tudo do bom e do melhor. Assim, às vezes a família sempre proporcionou valores bons também, não só materiais, né? Mas... E aí a pessoa comete um membro da família comete um erro e você, não, minha família não vale nada pra mim, enfim. Acho que vale muito da gente conseguir dar mais valor pra nossa família e assim... Claro, não tem perfeição, né? Não existe família perfeita, a gente comete erros, mas saber analisar, extrair as coisas boas que tem na família. Eu acho que isso que é importante. Justamente por ninguém ser perfeito, que a gente sabe que seu pai vai errar com você. Exatamente.
Você tem que ser tolerante. Como, da mesma quantas forma vezes- de quantas vezes você já errou. errou com seu pai, E se ele cara. foi tolerante com você, ele não Exatamente. deixou de ser seu pai, ele não te largou na rua. E aí você vai falar, não, meu pai errou, vou sair de casa. Não é meu pai mais. Esse é o ponto. Dava mais uns. A Celi querendo falar. Esse é um ponto que dava uns 4 podcasts. É. Juro. Tolerância. Tolerante. Aí tem tolerância com os amigos, tolerância na família. E tolerância na família é uma parada que realmente. Eu falo assim, quem sou eu? Porque eu também muitas vezes sou intolerante. Mas o ponto é que eu vejo assim. Eu vejo isso. O quão eu fácil é vejo- ser eu vejo que intolerante. isso tá muito, é um valor que tá se perdendo muito. A tolerância. Mas eu acho que. Tá cada vez mais intolerante às coisas. Mas eu acho que são os valores que a gente dá pra cada coisa. Porque assim, igual se também. você dá um valor muito grande Você é mais tolerante. pelo vínculo que você tem com sua mãe, você vai ser mais tolerante. É. Que é como se fosse tipo assim, porra, eu sei que o conceito da minha mãe, eu sei o quanto que ela vale. No sentido não físico, o quanto que ela vale. E aí, uma briga, você não vai falar, nunca mais ouvi minha mãe. Agora, hoje em dia, o que tá acontecendo com a família? Como o valor tá cada vez diminuindo, qualquer intriga que tem, a pessoa falando. E, porque, e é interessante, né? Só pra não aprofundar muito isso, mas o conceito que você dá pra sua mãe, principalmente as novas gerações, eu acho. Pros pais, por exemplo. Meio que os pais ali são vistos como colegas, às vezes até pelo trato que você tem com o filho, né? Essas novas gerações, você meio que é um coleguismo ali. Então, como é que o filho vai tratar os pais? Como um colega. E aí tem esse aspecto. E isso Tem é que ter uma hierarquia. importante. Tem esse aspecto. Não, minha mãe De falou um respeito. negócio ali, minha mãe. Sabe de nada, velho. Entendeu? Porque, assim, o que eu enxergo, né? Você faltar com respeito com um amigo ali, às vezes É um erro. é um erro, mas é normal, é comum de acontecer. Aham. E, tipo assim, rapidamente se resolve. Mas Mas é diferente quando você tá lidando com sua mãe, com seu pai. Você volta com respeito ali, é assim, você sabe que ele tem um poder maior ali, né? Tipo assim, de tudo que ele já passou pra você, de tudo que... É um erro maior que você comete. Sim. Não. Um ponto engraçado que o Igor citou, acho que todo mundo já passou por isso, quando a gente é menor, né, de 10 anos, sei lá, a gente vê alguma injustiça por parte dos pais, a gente pensa assim, nossa, meu pai e minha mãe não gostam de mim não, vou sair fora de casa, vai me mandar mal, tudo bem. Eu já fugi de casa. Aí a mãe fala assim, vai lá, filho. Vai lá, você quer levar essa roupa aqui? Coloca ali. Fica à vontade. Minha mãe, se eu falasse que eu fugi de casa, ela falou: eu te ajudo, o que eu faço a malinha? Onde é que eu te deixo? Vai lá, experimenta o mundo fora daqui. Sabe? A mamatinha que você vive. Mas é engraçado porque, assim, a gente tem esse pensamento, não, vou sair fora de casa, mas aí, assim, vai passando um tempinho, passa uns 15 minutos e a gente pensa assim, não, eu acho que não vou sair fora mesmo. Eu acho que vai dar ruim se fizer isso. Não, mas é isso, cara. Você enxergar o valor que você tem ali dentro da sua família, isso é E olha que difícil, interessante. mas às vezes com a dor que você consegue ver. Né? Algumas vezes tem que ser com a dor mesmo. É que a gente olha Mas muito pra olha que fora. interessante, velho. Você falou esse aspecto das pessoas hoje em dia, em geral, a vontade de ter filho diminui. Mas quando você. E olha que eu não sou pai, mas quando você cria sua família ali, você já começa a enxergar, por exemplo, a visão do seu pai e de sua mãe já muda. O fato de você ter um filho, o Nossa, conceito com certeza. de sua mãe e do seu pai já muda. Com Porque certeza. você fala assim: caramba, eu tô passando isso aqui com meu filho, minha mãe passou isso comigo. É, Olha o tanto que a mãe dedicou, e aí você vai passando e você cada vez vai dando mais valor. mais valor. Então, assim, as pessoas que também não vivem isso, eu deixo que a maioria das vezes deixem de usufruir o valor da mãe e do pai. Exatamente. E os pais falam muito isso com a gente, né? Quando você fala, Quando um dia você vai tiver entender, se tiver filho, você vai entender. E a gente vai. Então, calma aí. não quero ter filho. Então, calma aí. Só pra continuar nesse assunto, mas pra aprofundar um pouco mais. Qual o papel dos pais pra uma boa família? Dá chibatada. Eu desvirtei um pouquinho no começo. É tipo isso, aí pega um corte, né, velho? Chibata. Felipe Desvirtei um cancelado. pouquinho no começo ali, falando, até quando o Felipe trouxe aquele questionamento lá, essa polêmica, mas eu acho que, cara, principalmente os pais biológicos têm um aspecto, assim, fundamental na vida do ser. Fundamental. E isso fica o recado para os pais biológicos, né? E tem muita gente que, pô, quantas vezes, né, você tá com um relacionamento com a pessoa, você tem um filho desejado ali, você, pô,
já vem vários pensamentos na mente, assim, não, eu não quero ter esse filho e tal. Mas saiba que tem responsabilidade, né? Mas tem muita coisa boa, assim. Ah, isso aí com certeza. Mas eu falo do aspecto seguinte, quais aspectos tornam o papel do pai importante para uma boa família? Eu acho assim, que... acho que são vários, Uhum. mas de uma forma assim, geral, quais são os mais importantes no ponto de vista de vocês? Cara, eu acho que o exemplo, acho que é a primeira coisa. Porque a partir do momento que você tem ali um ser que tem você ali no dia a dia como o exemplo, porque ele é seu pai, você tá vendo as atitudes, você tá vendo tudo que ele tá fazendo, você tá vendo ali. Então eu acho que a responsabilidade que ele tem com isso, em se preocupar nas suas próprias atitudes, né, perante não só nas atitudes como pai ali, diretamente com o filho, né, mas como ser humano. Porque é o exemplo de ser humano que seu filho vai ter. Eu penso que esse é o aspecto, eu acho que é o principal. É o principal. Oh, e tanto é que a gente vê o reflexo disso, porque, por exemplo, se você tem, no caso, eu acho que tem uma ligação ali do filho e do pai, no caso da filha com a mãe, mas vamos pegar um exemplo. Se você pega um filho, vamos supor que você tem um pai alcoólatra. Você pega o filho e ele vive aquilo ali, o pai alcoólatra. Véi, em geral acontece duas coisas. Em geral, ou você vira alcoólatra, ou você cria uma repulsão sinistra com aquela imagem. Saca? Então, tipo assim, isso eu tô dando só um exemplo, porque é claro, a gente vive isso. Então, assim, olha a importância ali do exemplo. Então, se você der bons exemplos, ele vai estar no reflexo do seu filho. Não tem como você ensinar uma coisa pro seu filho a vida inteira, ele ver aquele exemplo e, tipo assim, atuar totalmente contrário. Muito difícil isso acontecer. E mesmo que o pai não incentive ele a beber. Porque ele pode falar assim, eu nunca falei pro meu filho beber. Vai atuar em sentido Eu bebo, contrário. mas eu nunca falei pro meu filho beber. Vai atuar em sentido contrário. Não tem como. Se você fala uma coisa e faz outra, você É um grita pro seu exemplo, filho. não tem como. Pô, fala baixo, entendeu? Tipo assim. Beleza. Massa. Não fuma, não fuma. Você xinga o filho que tá, você chama a atenção do filho que tá falando palavrão e tá falando palavrão com ele. Então eu acho assim, velho, pros pais, assim, né, pra todo mundo, né, preste mais atenção no que você faz do que você fala pro seu filho. O que você fala é muito Sim. importante também. Mas eu acho que o que você faz, eu acho que reflete mais ainda. Sim. E só pra complementar um tiquinho, e juntar exatamente essas duas coisas. Você ser coerente na sua você fala ser e com a sua coerente. experiência. Né, com a sua conduta. E quais elementos que estão ligados a isso, nos exemplos que os pais dão para os filhos e tudo mais, mas quais elementos são fundamentais ali para a formação da família? Assim, de novo, né, são muitos, mas os mais importantes que, do ponto de vista de vocês, quais elementos são os mais importantes para a formação de uma boa família? E aí a gente volta naquele ponto que assim, é mais do pai pro filho, né? Essa a gente deixa pro próximo podcast. Vamos separado. Vou colocar uma coisa aqui que eu acho que é muito importante, que é o respeito. Você ter trazer esse conceito de respeito de forma, né, elevada, vamos dizer assim, né? Não o respeito que a gente tinha, tipo, você tem que respeitar seu pai, senão com temor, sem temor. O respeito sem temor. E não só respeito aos mais velhos, ou respeito aos pais, ou respeito à família, mas do respeito de forma geral, sabe? Eu acho que isso é um ponto que tem que ser desde sempre. Com certeza. Tem um ensinamento, eu não sei ele por completo, mas que eu vi ele esses dias e eu achei muito legal. E aí quem souber o restante pode falar, porque eu não lembro mesmo. Mas é assim, quando há o respeito, há harmonia, há amor, há tudo. Aí o restante eu não lembro. Então já Mas- por aí, já tá ótimo. Mas no meu ponto de vista também é isso. Assim, eu acho que o respeito é a base. Porque você quer ser respeitado também, então você tem que passar isso pro seu filho. Né? Acho que é a primeira coisa que o pai tem que se preocupar, o respeito que ele tem que dar pro filho dele. Aí depois vai várias coisas, educação, amor, e assim, vários elementos que são fundamentais, né? Talvez o André possa falar mais, que hoje ele Eu acho que tolerância. assim, é diferente também porque é em várias fases da vida, né? Hoje o Coelho está bem pequeno, mas assim, ao longo do tempo, novos elementos vão sendo implementados, né?
Eu acho que tolerância tem muito a ver com respeito também, né? Mas saber que tanto você quanto os outros seres da sua família, eles têm deficiências, têm defeitos, né? E às vezes é coisa que já está ali há muito tempo, né? Já a paciência. Ali. Então você tolerar, né? Ser tolerante com... Eu não sou, em muitos aspectos eu não sou, mas tenho buscado ser. Então eu acho que é um aspecto muito importante, com um elemento muito bom para... Outro aspecto que eu penso também é a confiança. Porque assim, você fez essa pergunta, eu tentei pensar de maneira geral, depois eu pensei, daí, Na minha família. na minha família. O que foi uma parada que eu... Nossa, esse aqui fez muita diferença. E foi a confiança. Por exemplo, o aspecto da minha mãe, eu contava várias coisas pra ela, e eu tinha essa confiança em minha mãe. Tipo, de várias situações que eu falava, cara, eu vou conversar isso com minha mãe. Porque eu tenho certeza que outras pessoas vão falar, cara, se eu falar isso aqui pra minha mãe vai me dar um tiro de 12. Vai me dar um tiro de 12. Eu falo, velho, eu preciso trocar ideia com minha mãe. E isso foi uma parada que eu vi, que eu acho legal também, porque eu percebi isso depois. Assim, eu não consigo compreender tudo ainda, mas eu mais sinto do que compreender esse ponto. Se você tem mais de um filho, você não pode tratar os filhos iguais. E a cultura inculca isso, você tem que tratar eles iguais. Não, você tem que tratar os dois, obviamente, com amor, cuidado deles, com o mesmo respeito, sim, valores. só que cada um tem uma psicologia, sabe? Então, tipo assim, se você tem um filho, sei lá, que tem uma tendência a ser mais preguiça, falta de vontade ali, você tem que ser mais duro ali. mais não rígido, mas firme. atuar com rigor ali, no sentido de colocar com firmeza algumas coisas que ele tem que fazer, e dependendo do outro filho não tem esse problema, ele vai ter outros problemas. Sim. Sabe? Então, tipo assim, não faz sentido você atuar com rigor com um em um aspecto e o mesmo com o outro, sendo que o outro não precisa, sabe? O outro, dependendo, precisa de um tempo maior. Isso eu vi que minha mãe, por exemplo, o trato que a mãe tinha comigo, minha mãe sabia disso. Isso é uma parada que eu acho muito legal. Então, assim, ela deu um tratamento diferente, cada uma psicologia, e foi ótimo pra cada um. Essa é massa. O que mais? Aspectos que... Eu acho que esse ponto da paciência, eu acho que é muito importante, porque às vezes a gente desiste de levar um conceito elevado ali, de levar uma virtude pro seu filho, né? Eu acho que não sou pai ainda, mas eu vejo isso com outras coisas que cabem muito bem aqui, né? Você deixa de ter paciência, você não tá dando tempo pro seu filho aprender aquilo, né? Que demora. Demora. Tem coisas que... É só você voltar pra você mesmo. Quantas coisas você demorou pra aprender? Só muito falando 300 vezes. Fala até hoje algumas coisas. E você Aí não passa aprendeu 30 anos, ainda. Aí minha mãe tava certa. Minha mãe falou isso aqui. Então, assim, tem que ter essa paciência ali. Tanto o filho com a mãe, com os pais, quanto os pais com os filhos. E tendo alguns elementos que você vai entendendo que, assim, pô, se minha mãe falou isso, é a mãe que é o meu mal? Porque, assim, a sua mãe, ela pode te falar uma coisa que ela pode estar errada. Mas o mínimo tem que ser refletido. Mas o mínimo tem que ser refletido, porque, assim, ela quer o seu bem. E tem até um ensinamento que fala que a razão dos demais deve nos interessar tanto quanto a nossa, ainda mais vindo da nossa família. Se alguém fala alguma coisa, por mais que você sabe, tipo assim, você tem certeza que você tá no caminho correto. Tem muitas vezes que a gente acha que tem certeza e não tem. Mas você tem certeza disso. Se a pessoa falar uma coisa, você, beleza, dá razão ali, reflete sobre isso. Não ir no sentido contrário. Uhum. E tem uma imagem muito bonita que é da árvore do arbusto. Porque quando a árvore está nascendo, o arbusto ela protege a árvore ali. E depois a árvore vai nascendo e a árvore que protege o arbusto de tempestades, enfim. E isso é interessante, porque assim tá a imagem do pai e do filho. Porque no começo o pai vai cuidar do filho ali e depois você vai ficar velho. E é o filho que cuida de você. Uhum. Então tem até esse aspecto, tipo assim... E hoje em dia eu vejo que, como esse conceito de família vai sendo largado, as pessoas até mesmo em relação ao contato com o pai, a mãe vai ficando mais velho. Assim. Só que um dia você vai virar pai, você vai ficar mais velho, sacou? Esse que é o ponto também. A gente citou alguns elementos aqui, mas quais ferramentas que podem ser usadas para esses elementos? Por exemplo, como assim? Por exemplo, é fato que no ponto de vista educacional, várias coisas têm influência. Por exemplo, a escola, a cultura que a gente tem, né, vamos colocar assim. E quais ferramentas dessas que vocês citaram aí, por exemplo, o respeito, por exemplo, a confiança,
quais ferramentas vocês acham que podem ser usadas pra gente conquistar esses elementos? Conquistar esses elementos. Não, eu penso que, assim, tudo que a gente for falar aqui tá ligado com conhecimento. É isso mesmo. Mas a reflexão que os pais têm que fazer é o seguinte, como o Igor trouxe, esse aspecto do exemplo. Pô, tem que dar o exemplo, então tem que ter uma conduta pro meu filho olhar e falar, pô, tá tendo valores aqui, tem princípios, enfim. Aí a pergunta que eu acho que todo mundo tem que fazer é o seguinte, o que eu tô dedicando no meu dia pra não tornar um ser humano melhor? Pra dar um exemplo melhor pro meu filho? E se eu sei que eu vou dar um exemplo melhor pro meu filho se eu tiver conhecimento daquilo, se eu tiver conhecimento melhor da psicologia, como é que funciona, e eu tô dedicando tempo pra aprender isso. Se não, você não tá fazendo o papel, você tá sendo melhor pro seu filho, nesse sentido de dar exemplo. Você vai dar exemplo em relação, dependendo ao trabalho, mas em relação à convivência, pode faltar vários elementos. Então, assim, eu acho que todo mundo tem que buscar isso. E muita gente, eu vejo hoje em dia também que a galera tudo delega, cara. Tudo delega. Não fazer esforço, não. Meu filho, eu coloquei na escola. Coloquei na escola. Meu filho tá com problema psicológico, não. Leva de psicólogo, vou nem trocar ideia com meu filho. Tá com muito problema? Leva de psiquiatra, dá remédio. Eu vou resolver isso. Tipo assim. Mas qual esforço você tá fazendo pra isso? Cada vez menos se tornam pais, né? Delegam as funções para outros cuidarem do filho deles, né? Porque esse de babá, né? De Exatamente. uma pessoa que fica ali com ele. Que toma conta. Isso tem que tomar cuidado. Tem aquele ponto, é o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Não é que você não pode chamar ninguém pra olhar seu filho. Mas, assim, a maior parte você tem que estar com eles. Às vezes, mas é porque, assim, às vezes o problema está ao alcance do pai resolver, né? E ele, às vezes, nega e delega a função para outro. Por achar que ele não tem capacidade. Sim. Também. Tem um certo preconceito que isso eu não faço. Isso aí eu não entendo, eu não posso fazer isso. Aprende. Ué. Não tem paciência mesmo também, né? Eu acho que conhecimento e também preparação, né? Eu acho que a gente sempre tá levando esse ponto de estar preparado e acho assim, uma forma de se preparar através de conhecimento. Estudando, né? Entendendo. Mas assim, não só quando acontece a situação, né? Beleza, você pai, não que vai acontecer, mas vamos colocar assim. Vai ser agora, vai ser notícia assim, podcast. E agora eu vou buscar conhecimento. Se preparar desde antes, né? Buscar conhecimento desde antes para que você, na hora H, né, tenha um conhecimento para passar ali. A gente não precisa esperar o problema esperar ser pai para pensar, tipo assim, como é que eu posso ser um bom pai? Você não precisa esperar um problema acontecer para você buscar uma resolução. Você já pode ir se preparando antes, né? Mas o aspecto é esse mesmo, é conhecimento. Apesar de que tem coisa que você só vai aprender na prática ali como pai, não tem como você treinar, não tem jeito. Vai aperfeiçoar ali. Mas você tem que ter um preparo antes. Então, para finalizar esse podcast, queria trazer um conhecimento, um ensinamento, que é o seguinte. A família é o templo sagrado onde cada ser humano aprende, no amor a seus pais e irmãos, a amar a Deus e a seus semelhantes. E é, ao mesmo tempo, o ateliê insubstituível onde se forjam as bases da unidade humana. Isso aqui da sabedoria filosófica. Então é isso. Mas que a gente trouxe vários aspectos que dá para refletir sobre. Que englobam esse ensinamento. Então é isso. É isso. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Falou.